Boa noite a todos, é uma honra enorme estar aqui, né, com vocês, falando para o Brasil, sobre um tema importante, porque é um tema, como o professor Marco Túlio falou, é um tema em construção, né, e que, com certeza, nós vamos ver a cada dia crescendo aí mais a abordagem desse assunto. Então, é uma honra estar falando aqui, apesar de ser um desafio, porque é um tema que leva a gente a pensar muito na parte da ciência básica. Então, nós precisamos entender um pouco da ciência básica para entender como funciona o papel dos biomarcadores. Eu vou falar um pouco disso para vocês, tentando deixar o assunto menos complexo possível. Então, primeiro, eu queria colocar o que é um biomarcador, né? Então, um biomarcador, o que é isso, para que ele serve, por que a gente está falando disso, né? Então, ele constitui uma observação biológica que vai substituir ou prever os desfechos clinicamente relevantes e difíceis de serem observados, aquelas alterações que estão ocorrendo no organismo do indivíduo e que a gente, de outra forma, não teria como observar de forma clara. Então, os estudos de biomarcadores surgiram principalmente a partir dos estudos da oncologia, dos trabalhos de oncologia, e hoje eles são extremamente importantes nos trabalhos de demência, e vocês vão ver que, principalmente com a introdução das novas drogas modificadoras de doença, que estão crescendo e chegando aí no mercado, né, e sendo objeto de muita pesquisa, não tem como fazer pesquisa com ensaio clínico utilizando essas drogas modificadoras de doença e avaliar o desfecho dessas medicações e até o uso clínico no futuro aí, sem o uso dos biomarcadores, né? Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, o biomarcador, na realidade, ele vai medir um desfecho clínico, né? Muitas vezes associado ao uso de algum medicamento, e esse biomarcador ele vai substituir algumas alterações, avaliações clínicas que a gente não consegue mensurar de forma adequada e completa apenas do ponto de vista clínico. Nas demências, né, é extremamente importante hoje a utilização dos biomarcadores, tanto a nível de pesquisa e começando essa utilização do ponto de vista clínico. Nós temos que pensar nas síndromes demenciais como um contexto clínico de inúmeras doenças, né? Por isso que a gente chama, inclusive, de síndrome de demência, né? Então, nesse guarda-chuva das demências, dessas síndromes demenciais, estão incluídas várias doenças, tanto as neurodegenerativas quanto de causa vascular. Dentre elas, a mais importante é a doença de Alzheimer, nós já sabemos disso, 50%, 70%, depende muito das estatísticas e da população estudada, dessa população portadora de demência, vai ser portadora de demência pela doença de Alzheimer. Considerando que a demência de etiologia mista, que apresenta mais de um achado neuropatológico, ela é muito frequente, apesar de ter uma prevalência desconhecida, né? Mas especialmente demência vascular, mas demência de Alzheimer, nós sabemos, pela doença de Alzheimer, nós sabemos que existe uma associação, um sinergismo entre essas doenças neurodegenerativas e a de etiologia vascular, que tornam os sintomas clínicos mais intensos e a evolução pode ser mais rápida, inclusive, especialmente nos pacientes mais idosos, que têm fator de risco, tanto para demência pela doença de Alzheimer, quanto vascular, como demência por corpos de Levy, frontotemporal menos provável, né, em idades mais avançadas, mas quanto mais a faixa etária eleva, maior o risco, a chance desses indivíduos terem doenças associadas. E essas demências neurodegenerativas, elas são a consequência da deposição de determinadas proteínas no cérebro do indivíduo, né? Então, nós temos aí o exemplo de 4 proteínas principais, né? A deposição, né, das
proteína beta-amiloide, formando as placas beta-amiloides, e dos emaranhados neurofibrilares na doença de Alzheimer, né? A patologia determinada pela ubiquitina, que pode ser tanto pela ubiquitina quanto a TDP-43, são proteínas diferentes que podem levar à formação da degeneração lobar frontotemporal, e a doença por corpos, demência por corpos de Levy, determinada pela alfa-sinucleína, né? Que são todas proteínas que estão envolvidas nessas doenças aí. Então, não se assustem com esse quadro aqui, ele é só uma forma de eu mostrar para vocês de uma maneira mais ilustrativa, o papel dos biomarcadores associado com essas proteínas dentro de um fenótipo clínico das demências. Então, o que a gente enxerga são as síndromes, né, demenciais, ou as doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, né? Então, o que a gente via no passado como uma síndrome demencial neurodegenerativa, que a gente pensava num local, por exemplo, hipocampo, região frontal, região temporal. Hoje, a gente pensa no o que está provocando aquela demência. E o que está provocando, que vai determinar a neuropatologia, são essas proteínas principais, né? A alfa-sinucleína, a proteína beta-amiloide, a proteína tal fosforilada, a TDP-43, FUS e o PS. Então, são as diversas proteínas que vão se depositar de forma anômala no tecido cerebral, no intra ou no extracelular, dependendo do tipo de proteína e da doença que ele vai provocar, para determinar uma síndrome, uma doença neurodegenerativa. E aí nós temos o papel dos biomarcadores que vão refletir a presença dessas proteínas nesse tecido e as suas consequências, né? E que a gente consegue mensurar. Então, hoje, com os biomarcadores, nós conseguimos mensurar e saber qual que é a proteína, ou quais são as proteínas que estão ali presentes naquele tecido, determinando aquela doença que vai levar à síndrome demencial. Então, nós mudamos de uma ideia de uma doença que estava localizada num determinado local no cérebro, uma região cerebral, para as proteínas e o que causa, para uma análise mais fisiopatológica ou neuropatológica dessas doenças neurodegenerativas. E quais são esses biomarcadores nessas síndromes demenciais? Nós temos basicamente dois tipos principais de biomarcadores. Os biomarcadores fluidos, que podem ser dosados no líquor, né, através de punção lombar. Então, existe toda uma avaliação que deve ser feita. Esse paciente, inclusive, pode ser submetido à punção lombar para retirada do líquido cefalorraquidiano, para que seja feita a análise desse líquor, para dosar essas proteínas. E hoje, mais recentemente, principalmente a partir de 10 anos para cá, os biomarcadores evoluíram muito, e hoje, especialmente de uns 5 anos para cá, nós estamos vendo cada vez mais a presença de determinantes, né, de biomarcadores sendo dosados no sangue periférico. Nós vamos ver como que isso está sendo avaliado e recomendado hoje, né? Mas hoje nós estamos mudando numa fase de transição de biomarcadores fluidos que eram dosados apenas no líquor, para biomarcadores fluidos dosados no sangue, o que facilita, né, e deixa de ser uma técnica invasiva para ser uma técnica mais habitual, né? E também temos os biomarcadores de neuroimagem, que ocorrem, né, que a gente observa, né, a gente pode avaliar essas síndromes demenciais, a etiologia principalmente delas, através do SPECT, que a gente
usa muito pouco, mas ele pode ser usado também, mas é uma tomografia para avaliação de perfusão cerebral do PET, que é a tomografia de emissão de pósitrons. Esse PET, que é essa tomografia de emissão de pósitrons, ele pode ser avaliado com a presença de marcadores de deposição dessas proteínas no tecido cerebral, nós vamos ver isso ao longo dessa aula, ou também através de marcador da fluodeoxiglicose, que é um marcador de metabolismo cerebral, que nós colocamos com a sigla FDG. Então, PET com FDG e PET com marcador de deposição de proteínas cerebrais. E, além disso, o que nós utilizamos mais frequentemente, que é a neuroimagem estrutural, que é dada pela ressonância nuclear magnética ou pela tomografia. Obviamente que a gente ainda usa tomografia, especialmente em algumas regiões mais carentes, e também como um diagnóstico, um método de neuroimagem inicial, principalmente para os nossos pacientes, por causa da dificuldade e do alto custo ainda elevado da ressonância nuclear magnética, mas não há dúvidas que a ressonância é muito superior à tomografia, especialmente no diagnóstico das síndromes demenciais. Então, é claro que nós vamos preferir a ressonância, a tomografia do encéfalo para como biomarcador de demência. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a neurobiologia da doença de Alzheimer, porque nós vamos ver que os principais biomarcadores de demência, eles são direcionados para a doença de Alzheimer. Isso pelo fato da doença de Alzheimer ser a demência mais prevalente, né? E muitas vezes está associada com outras, e às vezes o diagnóstico diferencial não é um diagnóstico fácil, né? E para a qual nós estamos evoluindo para aí a introdução das drogas modificadoras de doença. Eu acredito que num futuro muito próximo, né, nós já temos uma das drogas, o aducanumab, aprovado pelo FDA nos Estados Unidos o ano passado, e agora temos outra droga, né, a lecanemab, que deve também ser aprovada em breve, acredito eu. E daí vem inúmeras outras medicações que já estão em fases avançadas de ensaio clínico há algum tempo e com os resultados aí em evolução. Então, para entender bem sobre esses biomarcadores, que os mais avançados realmente, e o que a ciência avançou mais foram os biomarcadores da doença de Alzheimer, nós temos que conhecer sobre a neurobiologia da doença de Alzheimer. Então, pensando especificamente, principalmente na teoria da cascata amiloide, porque é ela que vai gerar, é a mais aceita e é que está associada a muito dos biomarcadores e as medicações, as drogas modificadoras de doença, muitas delas direcionadas para como drogas anti-beta-amiloide, né? Então, a primeira coisa e primeiro evento que ocorre nessa doença está relacionado à degradação da proteína precursora amiloide. Essa proteína precursora amiloide, ela é degradada de uma forma anômala, em vez dela ser degradada pela alfa-secretase, ela ser degradada pela beta-secretase, o que vai gerar a formação da proteína beta-amiloide. E essa proteína beta-amiloide, principalmente vão formar os monômeros, os oligômeros, as fibrilas e, posteriormente, os agregados beta-amiloides, que vão formar as placas beta-amiloides. Claro que essas placas beta-amiloides, elas não são constituídas apenas de proteína beta-amiloide, mas principalmente das proteínas beta-amiloide, de lípides e de apolipoproteína. Então, essas placas beta-amiloide, elas vão se localizar no meio, depositar no meio extracelular. Então, lá no tecido cerebral, elas vão se depositar no tecido cerebral, no meio extracelular. E elas têm a capacidade de
determinar, né, desenrolar a hiperfosforilação da proteína tal. A proteína tal é aquela proteína que nós estudamos lá no ciclo básico, que ela está presente nos microtúbulos, e elas são responsáveis pela estabilização dos microtúbulos, que vai levar à transmissão sináptica, a neurotransmissão celular, a transmissão da sinalização celular. E aí, com essa hiperfosforilação da proteína tal, existe uma degradação desses microtúbulos e vai formar os emaranhados neurofibrilares que vão estar presentes dentro do neurônio. Então, eles são intracelulares. A proteína beta-amiloide, essas placas beta-amiloides, elas levam à ativação da micróglia, né, e liberação de muitos fatores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Existe uma desorganização do processo inflamatório, e um processo inflamatório que vai perpetuando todo esse processo fisiopatológico da doença, que vai, em última instância, culminar com a morte e neurodegeneração, e morte e perda das sinapses, da função sináptica. Bom, e nós temos que pensar nesse processo todo que está acontecendo como um contínuo, né? A doença de Alzheimer é uma doença que começa muitos anos antes, cerca de 20 anos antes da primeira manifestação clínica. Então, a primeira manifestação clínica dessa doença, ela vai ser dada pelo comprometimento cognitivo leve, onde o indivíduo tem, normalmente, alterações cognitivas sem alterações da funcionalidade. Mas antes disso, vocês podem ver por esse slide que, antes disso, já existe uma deposição de proteína beta-amiloide e a taupatia, a degeneração, a degradação da proteína tal já está acontecendo. E isso hoje é mensurável, mesmo no indivíduo sem apresentar alterações clínicas. Então, a sequência de eventos, ela pode ser mensurada hoje pelos biomarcadores. Então, o primeiro evento, né, a formação da beta, principalmente a beta-42, que é essa proteína que tem a propriedade de se agregar mais, que vai levar posteriormente à formação de fibrilas, oligômeros e as placas, posteriormente à formação a hiperfosforilação da proteína tal e a neurodegeneração. Então, vocês podem ver por esse gráfico aqui, que no indivíduo normal, com cognição normal, a gente já tem o primeiro evento, é a deposição, a presença da beta. Posteriormente, vem a lesão, a disfunção, a lesão da proteína tal. Só mais tardiamente, quando já começa a fase clínica da doença, nos primeiros estágios clínicos da doença, que já tem alteração da estrutura cerebral antes mesmo das alterações de memória. Então, nós podemos ver alteração estrutural antes que o indivíduo evolua com a alteração da memória. E, por último, a disfunção, a perda da atividade de vidas diárias, que configura o quadro de demência. Então, baseado nos conhecimentos que foram acontecendo ao longo dos anos, em 2018, foi Jack Clifford, o Clifford Jack e colaboradores, eles definiram alguns consensos, né, critérios de definição biológica da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, ela passou a ser não só uma doença que era caracterizada do ponto de vista clínico, especialmente como DA provável, como uma doença do ponto de vista biológico, que a gente pode mensurar através dos biomarcadores. Então, como vocês podem ver aqui, aí foi criado esse sistema ATN, que foi publicado em 2018, naquele paper lá do Jack Clifford. Então, o primeiro biomarcador, realmente, ele está relacionado a esse sistema ATN, né, que é o sistema, que quer dizer, vem de amiloide, né? Então, da deposição amiloide. Então, ele é o determinante da presença
do contínuo da doença de Alzheimer. Então, a beta é o biomarcador que define a presença da doença, da neuropatologia da doença de Alzheimer. E ela pode ser medida através de duas formas. Através do PET, que é aquela tomografia de emissão de pósitos marcada com marcação de amiloide, né? Por exemplo, o PIB, que é o Pittsburgh Compound B, tem outros marcadores também, mas tudo que vocês estão vendo aqui na imagem em vermelho é PIB. Eu acho que vocês não veem a minha seta, né? É PIB. Nessa primeira imagem, amiloide PET, é PIB, que é o marcador de beta-amiloide. Existem outros, mas eu vou chamar aqui PIB, para vocês saberem. Então, tudo que tem vermelho é porque tem amiloide lá. E também você pode marcar, né, além do amiloide, você pode dosar a beta no líquor, né? E a beta no líquor, ela vai estar reduzida, especialmente a beta 42 em relação à beta 40, que é a outra forma da beta. Mas ela vai estar reduzida por quê? Porque essa proteína ela se deposita formando placas. Então, ela vai estar reduzida em relação aos indivíduos sem doença de Alzheimer, tá? No líquor, então, vai estar reduzida a beta-amiloide. Com a progressão da doença, né, nós temos um outro biomarcador, que é o marcador de tau, que é o marcador de taupatia, que quer dizer progressão dessa doença, né? Então, aí nós já vamos para a patologia da doença de Alzheimer, né? Então, ela determina que o paciente está evoluindo, que ele tem a doença de Alzheimer, né? Então, existem dois tipos de marcadores principais, o PET, marcado com tau, então tudo que vocês estão vendo em vermelhinho aqui também na tau PET, também corresponde a marcador de tau. E no líquor, essa tau, que é o p-tau, que é a tau fosforilada, vai estar aumentada. E o último marcador, que ele não é obrigatório, né? Ele é um marcador de neurodegeneração e ele não é específico da doença de Alzheimer. Qualquer doença que vai levar à neurodegeneração vai ter marcador de neurodegeneração. Então, a gente vai ver como compete, aí já com FDG, vocês lembram que eu falei com vocês que o FDG é um marcador de metabolismo cerebral. Então, aqui a gente vê, ao invés de ter muito vermelho, a gente tem pouco vermelho. Por quê? Esse tecido cerebral tinha que estar todo vermelho. E ele não está, porque o metabolismo está reduzido. Então, PET com FDG, ele mostra redução do metabolismo. Ou a imagem ressonância, que é a imagem estrutural, que vai mostrar principalmente a hipotrofia de hipocampo, tá? E o marcador de neurodegeneração no líquor, que é a tau total, mas hoje que tem sido substituído pelo neurofilamento leve, né? Que vai estar aumentado no líquor. Então, só para mostrar para vocês que ter a beta no líquor, né, reduzida, ou marcador de beta, existe uma grande chance desse indivíduo desenvolver a doença do ponto de vista clínico. Mas não quer dizer que você tenha doença do ponto de vista clínico, você tem a neuropatologia. E é claro que indivíduos com cognição normal, à medida que eles envelhecem e vai aumentar a deposição, a positividade de amiloide, né? Indivíduos que têm comprometimento cognitivo subjetivo, que é aquele que tem queixa, mas a cognição objetivamente está boa, com a testagem, também são indivíduos que aumentam um pouco mais com a idade, mas em relação aos indivíduos normais. Indivíduos que têm comprometimento cognitivo leve têm maior deposição de beta-amiloide, que aumenta mais ainda com a idade, como vocês podem ver por esse gráfico. Bom, então, esse sistema ATN, né, ele acaba que você tem 8 perfis diferentes, de acordo com a positividade ou negatividade dos marcadores, né? Então, esses marcadores, é claro que no líquor você vai ter uma quantificação, mas o resultado final é positivo ou negativo, tá? Então, por isso que muitas vezes eles são evolutivos, e é difícil de você ter isso, por exemplo, no líquor, né?
Então, a gente tem um indivíduo normal, que é A negativo, T negativo, N negativo. Indivíduo A positivo, ele tem a patologia do Alzheimer, mas não quer dizer que ele tem a doença do Alzheimer. Mas todos os indivíduos que são A positivo, que têm amiloide, eles estão dentro do contínuo da doença de Alzheimer. Os indivíduos que têm A positivo e T positivo, eles, independente de ter N ou não, eles têm a doença, como eu falei para vocês, o T está relacionado com a taupatia, que tem a ver com a progressão da doença. Já os indivíduos que são A positivo, não tem taupatia, né, não tem o T, porque essa fosforilação da proteína tal, ela é bem específica na localização aqui que a gente dosa da doença de Alzheimer. Mas quem tem A positivo, o T é negativo, ou seja, ele não tem progressão daquela doença, mas ele tem N positivo, ele tem a patologia da doença de Alzheimer, mas ele provavelmente tem outra doença associada, porque ele tem N, mas não tem T, quer dizer, ele passou para a neurodegeneração sem ter a progressão da doença de Alzheimer. Os indivíduos A negativo, eles não têm doença de Alzheimer. Se eles são T positivo, provavelmente eles têm outra taupatia. Se eles são T negativo e N positivo, eles têm outra causa de neurodegeneração. E se eles têm T positivo e N positivo, provavelmente eles têm uma outra taupatia que vai determinar, então, a doença deles, o quadro demencial. Então, eles têm uma mudança patológica não Alzheimer. E hoje, baseado em todo esse conhecimento, do conhecimento que os biomarcadores determinam para a gente, nós não temos mais os estágios da doença de Alzheimer como estágio CBR 1, 2 e 3, demência leve, moderada, grave, mas a gente tem o estágio do indivíduo assintomático, que é aquele que é normal, cognição normal, funcionalidade, comportamento normal. O indivíduo do estágio 2, que é aquele com declínio cognitivo subjetivo, né, que objetivamente ele está normal, é o estágio 2. O indivíduo do estágio 3, que é aquele com comprometimento cognitivo leve, que tem alteração cognitiva, mas a funcionalidade está boa. E os indivíduos com demência pela doença de Alzheimer, né? Demência leve, moderada, grave. Então, a gente considera hoje 6 estágios. E o ideal é que os biomarcadores, gente, eles não podem vir sozinhos, né? O diagnóstico tem que ser clínico, biológico. Então, recomenda-se que não se faça biomarcador isoladamente, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode virar uma moda por aí, o pessoal começar a dosar, né? Então, que a gente reconheça os biomarcadores na presença e na indicação precisa, que ainda não existe uma indicação clínica precisa da fase clínica que esse indivíduo em que se encontra. E aí, eu vou mostrar esse quadro aqui para vocês, também não é para vocês assustarem, mas que o conhecimento evoluiu muito, né? Igual a oncologia tem evoluído, a demência também. Os mecanismos fisiopatológicos da doença, especialmente da doença de Alzheimer, porque todo mundo corre atrás de um tratamento que modifique essa doença, a evolução da doença. Então, além da patologia beta, né, da beta-amiloide, nós temos a patologia tal, como eu já falei para vocês, mas outras alterações, mecanismos fisiopatológicos que já eram conhecidos, como a inflamação, e aí surgiram biomarcadores a partir disso. Então, a inflamação, a deposição de ferro, que a gente sabe, olha aqui embaixo o neurofilamento leve da injúria neuronal, a alfa-sinucleína, né, da doença de corpos de Levy, da doença de Parkinson, que também parece estar associada aí com essa doença. Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença complexa exatamente por conta disso, porque ela tem vários mecanismos envolvidos, e por isso que a gente não tem uma droga modificadora da doença que deu certo ainda, porque não adianta atingir um alvo só, porque a doença tem múltiplos mecanismos, né? Então, baseado nesse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, esse sistema ATN, ele também evoluiu.
para TXN. O que é o X? O X é vários outros biomarcadores que surgiram, que estão surgindo e que vão surgir no futuro. Então, eles cabem aqui no X, né? Então, aqui surgiu, por exemplo, a YKL40 da inflamação, né? O marcador de lesão microvascular, né? Outras proteínas tal, outras fosfotal que tem surgido, as proteínas de marcação de disfunção sináptica, a disfunção, o dano axonal e neuronal, a neurodegeneração, que antes era dado só pela tetal, e hoje a gente sabe que o neurofilamento neve é superior. Então, vários marcadores surgiram, biomarcadores surgiram, e eles cabem dentro daquele X. Por isso que existe o X, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os biomarcadores. Então, sobre os biomarcadores no líquor. Então, nós sabemos que esse estudo aqui, por exemplo, que comparou pacientes com diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, de demência pela doença de Alzheimer, e pacientes sem demência, né? Esse estudo observou, por exemplo, que vários biomarcadores positivos, né? Assim, mas observem que a área sob a curva da relação a beta-42 a beta-40, ela é superior, inclusive, à da beta-40. Então, nós medimos, normalmente, vários biomarcadores no líquor. A área sob a curva deles é alta, mas nós temos alguns problemas com marcadores no líquor, vocês vão ver. E aqui dá o resultado do que esse estudo achou. Existem diferenças entre os vários estudos, e isso é um problema dos biomarcadores, por a variabilidade dos métodos, apesar da melhora dos métodos ultimamente. Então, nós podemos ver que a proteína tal, em relação aos indivíduos sem doença de Alzheimer, ela está, na doença de Alzheimer, ela está aumentada no líquor, a T-tal, as fosfotal, e, por outro lado, a beta-42 está reduzida em relação aos indivíduos normais, e a relação a beta-42 a beta-40, que é o melhor marcador aqui da doença, está também reduzida no líquor. Bom, e aqui, gente, eu vou mostrar algo que não deve ser novidade mais para vocês, mas que a gente estão surgindo, né? E já tem alguns anos, mas tem se evoluído, os biomarcadores no sangue periférico. Eles já são uma realidade do ponto de vista de pesquisa. Vocês vão ver a recomendação da Sociedade da Alzheimer Association, mas são vários os marcadores. Por quê? Todos esses biomarcadores, os principais biomarcadores, especialmente a beta-42, a fosfotal e o neurofilamento leve, além dos marcadores inflamatórios que estão aqui descritos, eles passam pela barreira hematocefálica e são dosados no sangue periférico. O problema é que, durante muito tempo, a gente não tinha método para fazer dosagem, porque a dosagem é muito pequena, essas concentrações são muito pequenas. Com a evolução dos métodos diagnósticos, né, a gente hoje consegue dosar. E a beta-42, ela também vai estar reduzida no sangue periférico, em concentrações muito pequenas, mas que a gente consegue dosar hoje. E a proteína tal também, a fosfotal. A que é mais usada é a 181, mas temos também a 217 a 231, que parece que é um marcador mais precoce ainda do que a 181. E o neurofilamento leve, que são os principais. Bom, de qualquer forma, isso já é feito inclusive no Brasil, mas não está, a Alzheimer Association não indica que esses biomarcadores, especialmente no sangue periférico, sejam usados para o diagnóstico clínico. Do ponto de vista dos ensaios clínicos, a recomendação é o seguinte: eles podem ser usados para o recrutamento, né, para screening, rastreamento de pacientes para participar dos ensaios clínicos, mas que eles devem ser confrontados com os resultados dos métodos que já são
reconhecidamente utilizados e que já estão em uso há muito tempo, como os resultados do líquor, desses marcadores no líquor cefalorraquidiano e a tomografia de admissão de pósitos. E por falar nela, vamos falar do sistema ATN baseado na neuroimagem. Então, baseado no resultado do PET, esses pacientes podem ser classificados da mesma forma, né? Em A positivo, A negativo, T positivo negativo e N positivo negativo. Então, aqui nós temos todo o espectro da classificação pelo PET. Então, o PET amiloide com o PIB, né? Então, vocês vão ver que o que tem toda essa colunazinha, essa primeira coluna é de PET com marcador de amiloide. Então, os marcadores, o que é positivo é que está mais para o vermelhinho e para o amarelinho. O que é verde e azul é negativo. Já na segunda coluna aqui, ó, da tal, vocês podem ver a mesma coisa, né? O T positivo é aquele que tem os vermelhinhos, o local que tem o vermelhinho. O resto é negativo. Já a neurodegeneração é com FDG, que é um marcador de glicose, né? Que marca metabolismo. Então, vocês vão ver que o vermelho mais intenso, ele é negativo, porque o metabolismo está normal. Então, N negativo é o vermelho mais intenso, é o contrário do outro. Então, aqui está todo o espectro do PET para a gente classificar para esse paciente em sistema TN. Por outro lado, a gente também tem a neuroimagem com PET amiloide, PET tal e ressonância estrutural. Como eu falei para vocês, a ressonância ela vai alterar porque estruturalmente, né, o tecido cerebral altera antes mesmo das manifestações de memória, como a gente viu naquelas curvas. Então, a primeira coluna aqui, ó, é de PET amiloide. Então, vocês podem ver que os A positivos, aqui está mais claro de se ver, eles são aqueles que têm os vermelhos. Olha lá, tudo que está vermelho é o amiloide marcado. A tal também, tudo que está mais amarelinho para vermelhinho é T positivo. Já a ressonância, vocês vão ver com mais clareza para frente, que o hipocampo gordinho, eu não sei se acho que vocês não conseguem ver aqui a setinha, mas o hipocampo gordinho, que é essa estrutura aqui na região temporal mesial, esse hipocampo gordinho, ele é o N negativo. Aquele que tem atrofia, olha aqui nesse último linha da última coluna, ele é o N positivo. Olha ali, quase não tem nada nesse hipocampo. E aí, a gente consegue fazer o diagnóstico etiológico da doença, como nós vimos, pela biomarcador, e conseguimos falar a predição quanto à progressão da doença. Então, os biomarcadores servem também para falar da progressão dessa doença. Então, nós sabemos que indivíduos que têm esse estudo comparou 480 pacientes, classificou-os pelo sistema ATN e eles tinham idades diferentes também de acordo com a idade. E observaram que os autores observaram que aqueles indivíduos que tinham biomarcadores alterados, mais alterados e mais idosos, eles evoluíam mais rapidamente, tinham maior progressão da doença. Uma outra indicação e uma outra uso dos biomarcadores, talvez hoje o mais importante, é na utilização dos ensaios clínicos, né? Não tem como você fazer um ensaio clínico sem avaliar a resposta desses pacientes e ter também, o paciente, ele tem que ter a beta para ser submetido à terapia, o beta-amiloide. E a evolução tem que ser vista, tanto do ponto de vista clínico, é óbvio que não adianta, tem estudo que mostrou que limpou a beta, né, no cérebro, no tecido cerebral, mas que o paciente não melhorou. Então, ele tem que ter melhora clínica. Mas 5 minutos, professora. Tá bom, obrigada. Peraí, eu não consigo, desculpa, mostrar. A minha setinha não aparece de jeito nenhum, não parece, não, né?
Tá aparecendo sim. Para vocês? Ah, porque para Vamos mim ver. aparece, eu Quais que tô... é? Aparece sim para nós. Ah, que Uhum. bom. Então, vocês podem observar aqui que no estudo do aducanumab, com o aumento... Aqui, ó, não houve diferença após 1 ano de uso de aducanumab, porque era placebo. Depois, com progressão, com aumento, com as doses maiores, observou-se que, ó, limpou o beta-amiloide. Então, não tem jeito da gente fazer um estudo desse sem ter marcador, né? E aqui mostrando para vocês a diferença entre DA e controle, ó. Com o PET com FDG, metabolismo, que eu falei para vocês, controle normal, metabolismo normal. Aqui, ó, a ressonância, controle, o hipocampo bonitinho, gordinho, e aqui a hipotrofia de hipocampo, e aqui o PET amiloide, normal, sem marcação de amiloide, um pouquinho aqui, mas aqui no paciente com DA, com marcação de amiloide. E aqui, mais uma vez, mostrando o PET com amiloide, tudo isso é amiloide, e o PET com tal no paciente com doença de Alzheimer. Uma outra indicação, ou uma outra forma, outro uso, utilização do biomarcador é nas formas atípicas da doença. Como a gente sabe, né, a doença de Alzheimer, ela tem formas atípicas. Então, uma forma da gente avaliar o diagnóstico diferencial, é Alzheimer, não é Alzheimer, tem outra patologia, através da ressonância, né? Então, vocês podem ver, né? O MTA significa Medial Temporal Atrophy. Então, vocês podem ver que aqui o hipocampo gordinho, normal, reduzido de tamanho, e aqui hipocampo magrinho, isso aqui é anormal em qualquer faixa etária, tá? Sendo que, de acordo com a faixa etária do indivíduo, é normal ou anormal. Então, para diferenciar, por exemplo, DA de doença por corpos de Levy, então aqui nós podemos ver o paciente com DA, esses 3 primeiros têm DA, olha o hipocampo reduzido, e olha aqui no Levy, hipocampo normal, e aqui o SPECT com marcação de transportador de dopamina, né? Na DA está normal, e na doença por corpos de Levy, reduzido, né? Então... E aqui, uma outra importância enorme da ressonância, né, a ressonância bem feita principalmente, que é a presença de leucariose, ou lesão de substância branca, hiperintensidade de substância branca, né? Então, FASECAS 1, quando você tem uma outra lesão focal, FASECAS 2 já tem umas lesões de substância branca confluente, e o FASECAS 3, muita lesão de substância branca confluente, então isso aqui é anormal, sugestivo de demência vascular, né? Aqui na demência, na degeneração frontal, lobar frontotemporal, né? Observem as alterações, né? Mais regionais, aqui mais até assimétrica. E não é um biomarcador, mas é um fator de risco, mas merece ser falado, que é a apolipoproteína E. Nós todos temos a apolipoproteína E, mas nós temos 3 formas dela. E3, E2, E3, E4. A E2 é um fator protetor, a E3 é o mais comum e o E4 é um fator de risco para doença de Alzheimer. De forma que quem tem dois genes E4 tem até uns 16 vezes o risco de ter demência, especialmente demência por doença de Alzheimer, por todos esses fatores. Diminuição de clearance de beta, diminuição de neuroplasticidade, aumento de neurodegeneração, todos os fatores. E a doença de Alzheimer, até 60% a 80% dela tem uma característica genética, porque é uma doença complexa que tem vários genes associados. Tem 3 genes, a polipoproteína, a proteína precursora amiloide, a presenilina 1, a presenilina 2, que são genes associados à doença de Alzheimer de início precoce, e o principal aqui da doença de Alzheimer, doença de Alzheimer, que é a polipoproteína E, alelo E4. Fora isso, nós temos vários outros genes envolvidos, por isso que é uma doença poligênica. Bom, só para finalizar, eu não vou me ater aqui a muito detalhe, só porque estamos finalizando. Os biomarcadores, eles estão indicados para pesquisa, né? Por isso que a gente tem um framework de pesquisa.
do ponto de vista clínico, ainda não estão indicados, né, assim, eu acho que no futuro próximo, estão indicados naqueles pacientes que a gente tem dúvida, que a gente precisa saber etiologia, que a gente vai tratar de alguma forma e que tem dúvida, então tem beta-amiloide, não tem, eu vou dar mesmo inibidor de acetilcolinesterase para esse paciente, ele tem DA, não tem. Então, do ponto de vista clínico, ele não está indicado ainda, especialmente no sangue periférico, ainda não temos como definir completamente. Mas em breve vamos evoluindo para isso aí. Tem algumas vantagens, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes tem falso positivo, falso negativo, né? Mas tem paciente que não pode fazer, eu não posso fazer punção lombar, por exemplo, paciente com plaquetopenia, com uso de anticoagulante, posso submeter paciente à ressonância com marca-passo, com implante coclear, enfim, tem vários, mas ele tem inúmeras vantagens aí e tem evoluído. Então, é algo que a gente falou lá no começo, que a gente não vai fugir deles, né? Então, a gente tem que conhecer. E a gente tem que pesar o custo-benefício, a disponibilidade. Então, por exemplo, é difícil a gente ter esses recursos em centros menos grandes centros, né? E os riscos associados. E cada vez mais eu acho que a gente vai evoluir para o uso desses biomarcadores a nível do sangue periférico.